Será que existe de fato um acordo no Supremo Tribunal Federal para anistiar o Bolsonaro? Alguns veículos de imprensa estão em cima de informações que circulam e que podem colocar a credibilidade do Supremo Tribunal Federal em risco. Será que tem fundo de verdade? Será que tem equívoco? Bom, a gente vai discutir isso agora no Plantão do Meteoro. Bora lá, a gente não deixa de falar de nenhum assunto aqui. E esse é um assunto importante para a gente falar. Pedro Zambarda está aqui, o nosso observador da imprensa, inclusive é um pouco disso também, sobre isso, esse corte. Vamos lá, Pedro. Olha, Lúcio, a questão toda assim, notícia, gente, é uma coisa. A gente vai mencionar, no caso, a reportagem do Luiz Costa Pinto no Instituto Conhecimento Liberto, o ICL Notícias, que está viralizando. O Eduardo Moreira comentou, o Leandro Demore comentou. Eles, enfim, colocaram a informação em destaque, né, de que redução de pena de Bolsonaro foi um acordo com o Supremo e com tudo. O Luiz Costa Pinto, para quem não conhece, foi jornalista da revista Veja, ele que entrevistou o Pedro Collor numa entrevista que contribuiu para o impeachment do ex-presidente Fernando Collor. Foi assessor de alguns políticos, trabalhou no Brasil 247, no Poder 360, é um cara muito bem relacionado em Brasília. E ele veio com essa história aqui. Eu entrevistei, o apelido do Luiz Costa Pinto é Lula, eu já entrevistei ele, é um cara super simpático e que sabe bastante de informações em Brasília. Ele trouxe esse furo. E aí, Lúcio, é um negócio assim, eu vou contradizer esse furo dele com uma reportagem do Matheus Leitão da Veja. Significa que o Pedro agora virou o cara que elogia a Veja? Não, a Veja fez horrores no jornalismo. Inclusive inventar esposa de amante de ex-presidente da República, coisa que eu denunciei. Tá? Mas a matéria da Veja está correta. E aí vamos ler a do ICL e eu vou apontar o que tem de errado aqui. Que é um negócio comum na imprensa, tá, Lúcio? Que é gente plantando notícia, é boato que ganha status de notícia. E repito, gosto pra cacete do ICL, tá? Não muda minha admiração. Jornalismo é isso, e jornalismo é correr risco também. Da gente tentar trazer informação nova para vocês. O Luiz Costa Pinto diz aqui, redução de pena de Bolsonaro foi um acordo com o Supremo e com tudo. Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes e Dias Toffoli participaram de negociações que levaram ao texto final relatado pelo deputado Paulinho da Força, e Temer fez pontes com isso. Lúcio, eu estou dizendo que o Luiz Costa Pinto mentiu aqui? Não, eu acho que o Temer realmente conversou com o Paulinho e o Paulinho conversou com os ministros do Supremo. A questão é se realmente existe um acordo. Você entende a diferença? Eu não estou dizendo que o ICL inventou isso aqui. Essas conversas existiram. Daí ao Alexandre e o Gilmar toparem, é outro papo. Mas vamos ler. E aí, não precisam confiar no Pedro, não precisam confiar no Meteoro. Vamos para o texto. Vamos analisar o texto. Por quase 40 dias, até a noite de segunda, uma intensa negociação ocupou os bastidores de Brasília, São Paulo, Buenos Aires e Lisboa. O deputado Paulinho da Força, conhecido nos meios sindicais como Paulinho da Farsa, esteve no centro dela. Isso tudo é verdade. As conversas se deram pessoalmente, por celular, por meio de aplicativos como Meets e também por intermédio de interpostas pessoas, terceiros autorizados a falar em nome de e negociar em nome dos atores centrais. O pano de fundo era a construção do texto final do projeto de lei da dosimetria, que terminou votado e aprovado pela Câmara dos Deputados na madrugada de quarta-feira. Dia 10 de dezembro, e permitirá a redução das penas aplicadas aos golpistas de 8 de janeiro de 2023. Sobretudo, pode levar à diminuição do tempo em que o ex-presidente Jair Bolsonaro permanecerá em regime fechado por tentativa de golpe de Estado, de 6 anos e 4 meses estimados para possíveis 3 anos e 1 mês. O cálculo final da pena será feito pelo juiz da sentença depois de recurso, quando o projeto se transformar em lei e for sancionado pelo presidente da República. Michel Temer, advogado e professor de direito que ocupou a presidência depois da deposição de Dilma, no impeachment sem crime de responsabilidade, foi golpe, foi figura central dessa costura. Ao ser procurado por Paulinho da Força, tão logo o deputado recebeu a incumbência de relatar o PL da dosimetria, Temer tratou de aplainar o espírito do amigo comum dele e do próprio parlamentar Alexandre de Moraes,
ministro do Supremo Tribunal Federal que relatou o julgamento de Bolsonaro e dos demais golpistas. O Alexandre foi indicado pelo Temer. O ex-vice de Dilma sugeriu a Moraes que recebesse Paulinho para uma conversa. Assim foi feito. Depois abriram-se as portas do gabinete do ministro Gilmar Mendes, decano do Supremo, para que também escutasse os argumentos do deputado relator do PL sem muitas reservas. Ampliando o círculo de diálogo franco com os ministros do Supremo, Paulinho da Força procurou, por fim, Dias Toffoli. Sem parecer anistia, apelaram os ministros. Aos 3 magistrados, o parlamentar deixou claro que só um grande acordo que permitisse a redução das penas aplicadas a Bolsonaro e a possível liberdade aos bagrinhos, condenados por terem integrado as hordas de golpistas que invadiram e vandalizaram as sedes dos 3 poderes da República em 8 de janeiro de 23, levaria alguma paz ao ambiente conflagrado entre Congresso e a sociedade de comportamento que se construiu entre o Executivo, o Governo Federal e o Judiciário, o STF. Não pode ficar com cara de anistia, não pode ter anistia a crimes, não se pode falar em anistia, exigiram todos os 3 ministros, à maneira de cada um deles. Nas conversas pessoais mantidas com Paulinho da Força, o deputado nunca estava sozinho nos périplos, sempre levava consigo assessores pessoais ou terceirizados que entendiam melhor os meandros do direito. Há absoluta certeza de que pelo menos 4 ministros do Supremo não participaram das conversas. Edson Fachin, atual presidente da Corte, Flávio Dino, Cristiano Zanin e Carmen Lúcia. O ministro Cássio Nunes Marques pode ter participado indiretamente das sondagens sobre as negociações que levaram à redação final do PL da dosimetria, mas por interpostas pessoas, um senador ou um presidente de partido, amigos comuns dele, de Paulinho da Força, os ministros André Mendonça e Luiz Fux, considerados bolsonaristas e não problemas nos debates, não entrariam nas negociações porque seria desnecessário gastar energias com eles. Além de terem limado qualquer referência à anistia, estabeleceu-se como chave da construção do texto legal do PL da dosimetria a abolição do crime de abolição do Estado Democrático no julgamento, a condenação por esse crime considerada dúbia, até mesmo por ministros que condenaram duramente Jair Bolsonaro e seus golpistas amestrados, como Cristiano Zanin e o próprio Gilmar Mendes. A punição por abolição do Estado Democrático somou mais de 7 anos apenas a pena do ex-presidente. Inexistindo esse crime e reformada a sentença de Bolsonaro, a pena total cairá naturalmente, reduzirá o total do regime fechado. Foi essa mágica encontrada para destravar as conversas e permitir aos ministros do Supremo envolvidos nessa espécie infame de diálogo interinstitucional que disseram que não recuavam nem admitiam ter errado nas penas. Apenas no ordenamento jurídico mudaram isso vinha em benefício dos réus condenados porque a lei penal retroage a favor dos apenados. Ciro Nogueira e Rueda entraram no jogo. De posse do texto final do famigerado projeto de lei que conseguiu aprovar na Câmara dos Deputados na madrugada da última quarta, depois dele ter sido revisado por juristas de confiança dos ministros do Supremo, o deputado relator comunicou ao trio de ferro da extrema-direita brasileira, o senador Ciro Nogueira, presidente do PP, deputado Sóstenes Cavalcante do PL e Antônio Rueda do União Brasil, que o texto poderia ser votado antes do fim do ano. Essa comunicação se deu entre os dias 24 e 25 de novembro. A partir dali, começaram as conversas com o presidente da Câmara para que a pauta da votação da Casa Legislativa se abrisse para a fim de abrigar a votação da proposta com a certeza de aprovação. É certo que o factoide criado pelo senador Flávio Bolsonaro, lançando-se à presidência anunciando que retiraria da disputa, depois recolocando-se nela, foi o mise-en-scène criada por ele com coreografia de Valdemar da Costa Neto, presidente nacional do PL, para lançar uma cortina de fumaça na cena política. E aí tem vários outros detalhes do Rueda e do Ciro Nogueira. Eu vou abreviar um pouco porque eu quero também trazer a matéria da Veja para vocês. E aí termina aqui. Não adiantará recorrer ao STF. Tendo-se certificado com os 3 ministros do Supremo que fizeram parte da urdidura do texto do PL de Paulinho da Farsa, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, comprometeu-se a pôr em votação no plenário do Senado o que chegasse de dosimetria saído da votação de afogadilho da Câmara. E já deu tratos à bola para fazê-lo. O senador Otto Alencar, presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Casa, exigiu que o PL da dosimetria passasse por lá, porém indicou como relator do texto o senador Espiridião Amin, um ultra-bolsonarista catarinense que nos últimos anos rasgou a própria história e aderiu às formulações mais tresloucadas dos extremistas de direita do Congresso. Amin não mudará nada no texto que recebeu do deputado Paulinho. Na próxima semana,
O Senado votará em plenário do PL da dosimetria e manterá a sanção presidencial. O presidente Lula, que é contrário ao texto, pode vetá-lo. Se o fizer, ao compromisso de Alcolumbre de convocar as partes antes do carnaval, ainda uma sessão de derrubada de vetos e promover uma nova humilhação legislativa ao executivo. Por fim, não adiantará recursos no Supremo, alegando inconstitucionalidade ao projeto de lei. Outros 3 que jamais julgariam algo no sentido de prejudicar Bolsonaro, Cássio Nunes, André Mendonça e Luiz Fux, logo deu-se o grande acordo nacional em torno da anistia de Bolsonaro, com o Supremo, contudo, como anteviu o ex-senador Romero Jucá, nos tempos da Lava Jato, no início da estreia golpista que apeou Dilma Rousseff para instalar lá Michel Temer, o mesmo Temer que estava nessa cadeia de comando da anistia espúria aos crimes de Bolsonaro. Qual que é o problema dessa matéria, Lúcio? Problema ou talvez solução. Ela tem muito adjetivo, tem muito detalhe aqui também. Eles narram reuniões. Só que o que falta, gente? Eu tô falando como repórter, tá? Eu posso entender isso com 2 coisas. Ou o Luiz Costa Pinto acreditou nas fontes dele, que parece que tiveram assessores no meio das conversas do Paulinho da Força, que realmente Gilmar, Alexandre de Moraes e Dias Toffoli fizeram um acordo com o Paulinho da Força, ou, vou jogar uma outra hipótese, tá? Que aí o ICL se sai como uma mídia que ajudou a evitar o pior. Um dos ministros vazou isso aqui. Vazou isso aqui para não acontecer. Porque o que aconteceu? Saiu essa notícia, o ICL divulgou bastante, e aí, Lúcio, vem uma outra apuração, e veja, qual que é o problema de matérias assim, gente? O problema de matérias assim é que não tem documento, não tem gravação. Não tem como a gente fazer a trilha da apuração do repórter sem confiar só na palavra do Luiz Costa Pinto, que relata reuniões, ele dá detalhes, foram reuniões através do MITS. Eu não acho que essas reuniões são mentira. Eu não tenho certeza da informação se os 3 ministros aderiram. Porque o Alexandre de Moraes, gente, ele foi ameaçado de morte pelos kids pretos do Bolsonaro. Tinha gente querendo arrancar a cabeça do ministro. Por que ele toparia um acordo para reduzir a pena do Bolsonaro, que é o cara que mais ameaçou ele na corte? Por que ele toparia isso? Por que o Gilmar Mendes, que tem vários problemas, toparia fazer um acordo disso? O Dias Toffoli eu não espero muito. Mas, ou para mim, ou contaram uma história, ou o ICL tá fazendo isso para não acontecer. Tá? São 2 hipóteses assim, porque esse é o problema de matérias com fontes em off. Eu não sou contra, por princípio, o jornalista tem direito a ter as suas fontes protegidas para levar informação, mas esse é o tipo de matéria que confunde muito e que dá muito recado. E aí o que acontece? No dia seguinte, essa foi publicada no dia 11. No dia seguinte, não, perdão. Um dia antes, o Matheus Leitão, na Veja, publicou isso aqui. As reações nos bastidores do STF ao projeto que reduz pena de Bolsonaro, mesmo diante de pressão política. Lembrando, tá, outra coisa importante para todo mundo saber em cima de todas essas matérias. Ministro do Supremo Tribunal Federal normalmente não dá entrevistas. Não sei quando ele vai fazer uma grande entrevista. Porque, inclusive, isso é ruim para os processos que eles julgam. Então fica esse monte de matéria plantada na imprensa que ninguém sabe se é realmente um acordo que está sendo traçado ou se você faz um balão de ensaio para não acontecer. Mesmo diante de pressão política, ministros consideram que alterar retroativamente a dosimetria das penas viola a autonomia do judiciário. Lembrando, Luiz Costa Pinto assinou a matéria, Matheus Leitão assinou a matéria. O Supremo Tribunal Federal deverá derrubar a redução das penas impostas aos condenados do 8 de janeiro, caso o projeto aprovado pela Câmara dos Deputados passe também pelo Senado Federal e pela sanção do Presidente da República. Diferentemente do que se ouvem em certas rodas em Brasília, que devem ser as fontes do ICL, o acordão para livrar da cadeia o ex-presidente Jair Bolsonaro e os demais sentenciados pela tentativa de rompimento da ordem constitucional pode não prosperar,
especialmente se a decisão for de diminuir de 27 anos a pena do Bolsonaro para pouco mais de 2 anos, que é o que o Paulinho da Força quer. Ministros, sobretudo os que participaram do julgamento da trama golpista, veem na proposta uma tentativa de remodelar as decisões construídas ao longo de 2 anos de processo. No entendimento deles, o Legislativo tem competência para redefinir a abrangência das penas previstas legalmente, mas não para reescrever vereditos judiciais já consolidados. Os magistrados entendem que alterar retroativamente o modo de cálculo como objetivo imediato de beneficiar criminosos específicos representa um atentado à independência do judiciário. Apesar da gravidade dos fatos, ministros continuam recebendo parlamentares como fazem de frequência. O Matheus contradiz o ICL na conclusão. Nas informações brutas, sim, os encontros aconteceram. Ninguém está dizendo que o ICL publicou fake news. Você entendeu, Lúcio? São interpretações diferentes do mesmo fato. Há pedidos, tentativas de persuasão de visitas sequenciadas, nada disso, porém, vai levar à adesão dos membros da corte à tese da dosimetria, pelo menos não a maioria. Edson Fachin, presidente do tribunal, Gilmar Mendes, que estaria no acordo e não está, segundo a Veja, seu decano e Alexandre de Moraes, o relator dos processos dos atos golpistas, compartilham a leitura de que a modificação aprovada desfigura a estrutura que sustentou a condenação de Bolsonaro e sua turma, segundo apurou a coluna. Antes de qualquer intervenção, todavia, o projeto ainda enfrentará diversas etapas. O Senado precisa chancelar o texto, o presidente pode vetá-lo total ou parcialmente, e o Congresso terá a palavra final sobre eventual derrubada desses vetos. Só depois de todo esse percurso é que o Supremo Tribunal Federal será provocado a analisar a constitucionalidade da nova legislação. Neste momento, o Supremo não demonstra disposição para chancelar mudanças que alterem o resultado das ações penais do 8 de janeiro e da trama golpista, pelo menos não os ministros ouvidos pela Veja. E aí uma última informação que eu quero trazer para vocês é uma notícia que só dá um sinal. A CNN está coalhada de bolsonarista. E tem uma matéria deles não assinada que diz isso aqui. Paulinho da Força. Tudo que eu fizer, o Supremo vai bater o martelo, Lúcio. Dá para confiar? Paulinho da Farsa, eu gostei do apelido. Gostei do apelido. Cara, a gente sabe já, não por especulação, mas porque já houve declaração de ministro do Supremo Tribunal Federal que possivelmente apoiava o tal dessa dosimetria. Quem? Luiz Roberto Barroso. Em outubro, ele falou, inclusive, abertamente, né, que ele era a favor. Eu vou colocar as aspas dele aqui para não ser uma interpretação minha. Ele falou assim: eu concordo que algumas penas, sobretudo a dos executores, que não eram mentores, ficaram elevadas. Eu mesmo apliquei penas menores. Isso foi o que o Luiz Roberto Barroso falou. Agora, isso para o relator do processo, Alexandre de Moraes, estar negociando, me parece estranho, né? Como o Pedro falou, quer dizer que a notícia é falsa? Não quer dizer isso, né? Não. Mas talvez exista interlocutores, fontes, ou mesmo interpretação do que foi dito, do que foi conversado, do que foi falado, né, que possa entrar aí no meio do caminho. A grande verdade é que a gente viu aí durante os últimos dias diversos assuntos se entrelaçando, o que pareciam assuntos colocados dentro de uma balança dos poderes, né? Por exemplo, a gente viu Gilmar Mendes falando sobre a questão do impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal, em que primeiro ele foi lá, bloqueou qualquer possibilidade de... apenas o PGR poderia pedir o impeachment de ministros, de repente ele recuou disso, aí a gente vê o Congresso colocando umas pautas bombas no meio do caminho, a gente vê o Senado com a columbre, com a cadeira coçando para ele querer votar logo essa PL da dosimetria, mas o CCJ já falando, não, calma, tem que passar pela comissão antes, né? Por que tudo isso, gente? Por quê? Porque vocês acham que eles estão, de fato, querendo muito resolver problemas? Não. É porque é um jogo de poder, né? A gente vê o parlamento, especialmente, extremamente incomodado com algumas decisões do Supremo Tribunal Federal, especialmente aquelas que mexem com emendas parlamentares, né?
Última Pode falar, informação Pedro. ainda, tá, Lúcio? Só pra gente não estourar o corte, saiu agora no G1, notícia das 7 da noite de hoje. Boa. Moraes Breaking news. determina a perda de mandato de Zambelli e anula a decisão da Câmara. Ou seja, se o Moraes não faz acordo nem com a Carla Zambelli, vocês acham mesmo que ele vai fazer acordo com o Bolsonaro? E ilustra muito o que a gente está falando sobre essa briga de foice entre os poderes, né? Você acha que isso aí vai impactar negativamente nessa visão? Claro que vai. E é claro que o parlamento não vai gostar. E é claro que o parlamento vai tentar achar um caminho para contra-atacar, né? Seja por uma pauta bomba, seja para tentar pautar o PL da dosimetria o mais rápido possível agora no Senado, né? Então, a gente está falando, gente, do jogo do poder. Do jogo do poder. E aí é por isso que é importante esse tipo de pauta que o Pedro traz, para a gente analisar o que está sendo dito, o que está sendo levado a público e o que talvez não faça sentido, né? Ou o que faz muito sentido também. Então é isso, todo o jogo poder que a gente está trazendo para você poder interpretar. O que você acha que está acontecendo? Você acha de fato que é um acerto com o Supremo, com tudo? Ou não faz sentido porque o Alexandre de Moraes é o relator, é um cara que foi ameaçado de... Aliás, planejar o assassinato dele, né? E agora membros... Forças táticas. Com forças táticas. Esses caras foram condenados. PL da dosimetria diminuiria também para esses caras. E não só para essa galera do 8 de janeiro, tá? PL da dosimetria modificaria também penas para outras pessoas condenadas por outros crimes que não têm a ver com o 8 de janeiro. Então, o que você acha de tudo isso? A gente deu as informações, a gente deu todo o insumo para você. Agora você faz a tua interpretação. Ficamos por aqui, Pedro? Ficamos antes que a gente estoure mais um corte. Grande abraço, até a próxima.